O desafio hoje, então, é a gente conversar um pouco sobre relacionamentos afetivos. A constelação familiar, ela traz o relacionamento afetivo entre o homem e a mulher como aquele relacionamento que possibilita a vida vir à luz. O que possibilita a vida acontecer é um relacionamento convencional entre um homem e uma mulher, ok? Mas aqui nós queremos falar de todos os relacionamentos, independente se são homoafetivos ou não, ou tá tudo certo, porque eu tenho percebido que as questões que abarcam os relacionamentos de homem e mulher abarcam os relacionamentos de casais homoafetivos, guardadas as devidas proporções por conta do gênero, né? Claro que quando tem um gênero, a gente sabe como seres humanos, o quanto a mulher é diferente do homem, quanto o homem é diferente da mulher, e como que isso é representativo numa relação em que os dois são diferentes, né? O Hellinger fala, é a aproximação dos diferentes que torna essa relação tão perfeita e ao mesmo tempo tão desafiadora. Perfeita por quê? Pelo aprendizado que ela proporciona. Não tem como você estar numa relação de casal, uma relação afetiva, sem aprender algo. O tempo todo nós somos desafiados. E do mesmo jeito que a gente é desafiado, na mesma proporção, vem a bênção. E todas as vezes que vem a bênção, vem o desafio. E é assim, é uma dança o tempo todo. Então, se eu, e aqui estou fazendo só um prólogo, né? Mas vamos supor que eu falo, é muito mais cômodo viver sozinho. Eu concordo absolutamente com essa frase, mas não é mais engrandecedor. Tem um autor que fala muito assim, a vida sozinho, você fazendo as coisas sozinho, sendo sozinho, você vai mais rápido. Mas se você estiver junto, você vai mais longe. Então a gente tem que saber qual que é o meu objetivo, né? Eu quero ir mais longe, eu quero ir mais rápido. Mais rápido, mais longe, nós vamos chegar ao mesmo lugar. Todo mundo sabe qual é, né? Sabem? Sim. Fala. Isso. E talvez o renascimento, que a gente não sabe, né? Mas é isso mesmo. De um jeito ou de outro, o nosso caminho é sempre o mesmo. E em constelações nós não temos o mínimo de constrangimento para falar sobre morte. Para nós, vida e morte está no mesmo nível. A gente aqui não tem incômodo com isso. Para nós isso é pauta. É o que a gente... é o que é, né? O tempo todo em constelações nós estamos trazendo a ideia de a gente se relacionar com o que é, do jeito que é, na hora que as coisas estão acontecendo, né? Como eu falei na live, né? A gente trata do fenômeno. É aquilo que é perceptível e que está acontecendo aqui e agora. Elaine, quer dizer que se eu fizer uma constelação, daqui uma semana vai aparecer uma coisa diferente? Não sei. Mas aquele outro momento vai ser captado de uma forma muito específica. Muito pontual. Ok? Vamos fazer uma pequena meditação? Fechem seus olhos, só para a gente se sintonizar agora na mesma frequência. Eu adorei ouvir vocês, foi maravilhoso saber como que vocês chegaram. Mas feche seus olhos por um instante. Simplesmente se conecte com a sua respiração. A respiração é a nossa conexão absoluta com o interno e o externo. E ao mesmo tempo é a oportunidade de ficarmos aqui e agora. E como nós estamos falando de relacionamento de casais, olhem para o papai e a mamãe de vocês como um casal.
Coloque os dois aí na sua frente, com os olhos fechados, na sua tela mental. E olhe para eles. E agora olhe para eles de um jeito novo. Como as duas pessoas com o poder mágico de trazer você à vida. Uau! E lá dentro do seu coração diga: obrigado. Como é bom ter vocês dois juntos no meu coração. E aí nós ultrapassamos a barreira do tempo e do espaço, a barreira das separações, das discussões, das dificuldades que eles têm entre si como homem e mulher. Ambos, enquanto homem e mulher, também têm os desafios deles. Olhe para isso com condescendência. Eles são certos. Certos para você, como papai e mamãe. Sim, papai e mamãe, eu concordo com tudo do jeito que é. E o que é de vocês, o que pertence ao masculino e ao feminino, que desafia vocês dois, não me cabe intromissão. E a partir de agora, olhando para vocês dois, eu dou um passo atrás. E concordo. É certo do jeito que foi. Mesmo que vocês tenham se separado, mesmo que vocês tenham discutido, mesmo que vocês tenham me batido, mesmo que vocês tenham me abandonado, não importa. Eu quero dizer hoje para vocês dois, papai e mamãe, que a vida venceu. Eu tô aqui. Eu tô vivo, eu tô viva. E essa vida é tudo o que eu precisava para fazer acontecer. Agora, diante de vocês dois, eu me comprometo a ser a melhor filha ou o melhor filho. E eu me comprometo também a ser a melhor pessoa para o meu relacionamento afetivo. Porque eu sei que a minha parte só depende de mim. E tome uma respiração bem profunda, mais uma vez. Expire. E agora você vai olhar. Você vai olhar agora, com os olhos ainda fechados, para o seu relacionamento. Coloque ele à sua direita ou à sua esquerda, dependendo da posição que você considera ser a melhor para você. E se você não tem um relacionamento e deseja, coloque esse relacionamento que você deseja que aconteça para a sua vida. Se é que deseja. E se você por um acaso disser, não, Elaine, eu não quero ninguém, também está tudo certo. Fique aí na presença dos seus pais. E diante desse companheiro ou dessa companheira, diga simplesmente: eu escolho você
hoje. Obrigado por me acompanhar. Eu sou uma pessoa de opostos também. Tem muitas polaridades. E mesmo assim você sustenta. Mesmo assim você está aqui do meu lado. Eu também tenho minhas crises. Eu também tenho minhas zigue-ziras todas. Mesmo assim você me tolera num lugar. E por isso eu sou muito agradecido. Que bom que eu tenho você. E para aqueles que ainda querem alguém, que bom que eu posso sonhar com você. Que eu posso desejar a sua companhia. E que a gente ainda possa se encontrar um dia. Talvez amanhã. Talvez depois dessa sessão. Inspire. E expire. E vem voltando devagar. Aqui e o agora de olhos abertos. Vocês estão bem? Podemos seguir? Ótimo. Então, na fala de hoje eu trouxe quais os problemas mais comuns nas relações. Preparando esse material, pessoal, eu percebi que o que a gente traz de problemas comuns aqui não são problemas comuns para a maioria de nós. Eu percebi a profundidade desse trabalho do Hellinger, sabe? Claro, todo dia eu me encanto, né? Todo dia eu me encanto com a profundidade desse trabalho, né? De hoje que eu me encanto e eu sempre leio, estudo e vivo e falo, uau, é muito profundo. Então nós não vamos falar aqui de assuntos às vezes muito comuns, a não ser isso que a gente já até falou por aqui, né? Que a lei me trouxe, né? Assim, é um relacionamento conflituoso há muito tempo. Afora essas partes, a gente vai falar de coisas muito interessantes. Muito interessantes. Nas constelações a gente percebe o quanto o segredo ele é danoso para os sistemas. Então, sai aí do seu lugar comum e vamos embora. Vamos expor, vamos clarear, porque isso aqui vai ajudar outras pessoas. E é isso que a gente quer. A gente quer tornar o mundo um lugar melhor. Ou não? Alguém discorda? Então, estamos juntos, estamos certinhos nesse trabalho. Então, o que o Hellinger diz para nós? Os relacionamentos de casal, as dificuldades nos relacionamentos de casal antecedem o próprio relacionamento. O que quer dizer isso? Geralmente, meu problema no casamento, na minha relação afetiva, não está ligada exatamente, o problema não está ligado exatamente ao meu companheiro, mas a tudo que eu trago, a minha bagagem que vem lá do meu sistema de origem, do meu papai, da minha mamãe, os meus traumas de infância, as minhas relações mal-sucedidas e assim por diante. Então, primeiro ponto que eu gosto de frisar, muitas vezes você quer resolver o seu casamento sem resolver você. Esquece, não dá. Se você não resolver você, esquece de resolver seu casamento, sua relação afetiva, não tem condição. A primeira ação, então, que nós temos que tomar para que a gente realmente resolva é tomar os nossos pais. Ah, que novidade, Elaine, você nunca falou disso? Nunca, né, gente? Diz o Hellinger, o Hellinger fala assim, gente, o que eu vou falar para vocês é tão antigo e é tão batido que eu tenho até vergonha de falar. Ele fala, eu vou falar para vocês honrar pai e mãe. Ah, que novidade. Isso não é novo, mas muitas vezes nós não atuamos desse ponto de vista. Às vezes nós estamos na vida de relação com os nossos pais, cutucando,
A gente está cutucando, a gente está exigindo essa palavra. A gente está exigindo, a gente está falando desse jeito não tá bom, eu quero desse outro jeito. Nunca tá bom para o filho. Não sei se vocês já viveram isso, porque eu também vivi isso muito, especialmente na minha adolescência. Uau, na minha adolescência. Tudo era problema. E todos nós, em algum momento, a gente já fez exigências dos nossos pais. A gente já discordou deles. E às vezes a gente sustenta isso ao longo de uma vida inteira. Esse caminho é o caminho que nos desencontra de quem? De nós mesmos. Porque nos desencontra da nossa identidade. E aí, quando eu não sei quem eu sou, é muito complexo eu tomar outra pessoa. Eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. E ainda quero me relacionar com alguém que também deve se conhecer pouco. E que eu tenho que dar conta de lá e de cá. Percebe o desafio? Mas, Elaine, o que tem a ver, então, tomar os meus pais para me relacionar? Tem a ver que quando você deixa o passado passar, então imagina que aqui estão os meus pais, eu estou diante deles, eu olho para o papai aqui, papai, aqui, a direita é ali, né, gente? Isso. Papai ali e a mamãe aqui. Eu olho para eles e eu simplesmente me dobro e digo, ok, vocês são certos para mim. E tudo que tem a ver com vocês e com o meu nascimento e com tudo que veio antes, não importa. Mas agora eu quero seguir. Eu quero dar um passo na direção do meu futuro. Um relacionamento de casal é um futuro. E se eu realmente fico em paz com o meu passado, eu tenho chance de ir para esse futuro com mais tranquilidade, com mais também firmeza, com mais sensatez. Mas a base não muda em nada, tá bem? A base é a mesma. Tomar o papai e tomar a mamãe no meu coração como certos para mim. Elaine, mas eles me desafiam demais. Elaine, mas minha mãe compete comigo. Elaine, mas meu pai não me procura tem, sei lá, 10, 20 anos. São os pais certos. Representam a fonte da vida. São os que te convêm para os desafios que você precisa enfrentar e lapidar nesta vida. Alguém aqui, mais de uma pessoa, falou que não existe acaso, né? Não existe mesmo para mim. Parece que tudo é muito perfeito. O que eu costumo dizer é assim, parece que é um daqueles quebra-cabeças gigantes, sabe? De pecinhas bem pequenininhas, bem miudinhas. E aí tudo vai se encaixando. É a coisa mais linda. Não tem peça que não caiba. E não tem como a gente não fazer tudo se ajustar. É claro que às vezes a gente vai procurar uma peça e vai demorar a encaixar aquela peça, sabe? Mas tem encaixe. O mais interessante é que tem encaixe. Então o que eu vou dizer é, nenhuma dor é vã. Nenhuma dor precisa durar para sempre. Nenhum desafio é maior do que a sua capacidade de resolver. É do tamanhozinho que a gente precisa. Tamanico, né, Nai? Nesse tamanho que a gente precisa. É uma beleza isso. Quando a gente reconhece isso, a gente trata de olhar para a solução. E para de olhar para o problema. Lembra da constelação passada que nós falamos do Heart? Eu aprendi o nome, foi com você, Camila. Heart. Aquele que, ó céus, ó vida, ó azar. Meu Deus, que vida difícil. Tudo é difícil. Nem o casamento é difícil. O casamento é difícil. Se ele é difícil, então ele é difícil. Mas se eu começar a dizer... Meu casamento é uma bênção, porque ele me desafia a cada dia. E a cada dia tem que ser uma pessoa melhor. Olha a diferença. Olha o que você atrai quando você diz isso. A mesma coisa é quando a gente diz sobre os filhos, o meu filho é difícil, ou a minha filha é difícil. Mas se eu digo, a minha filha é minha bênção, o meu filho é minha oportunidade de crescer, é outra história, é outro toque. Faz a gente realmente se elevar. Então, o que nós dizemos, seja na linguagem falada ou na linguagem pensada, vou falar desse jeito, na linguagem pensada, porque às vezes a gente nem fala, mas a gente introjeta e aquilo fica aqui dentro. Vira a verdade. Aquilo que o meu pensamento pensa,
vira verdade aonde? Me contem vocês. Eu já falei isso tantas vezes, então eu não sei se eu já estou chovendo no molhado. Aonde que o que eu penso vira verdade? Chuta, chuta, chuta. No meu corpo. Quem falou no meu corpo acertou. Meu corpo, meu corpo, meu corpo. Por quê? A ciência já provou que a mente não está no cérebro, mas em cada uma das nossas células. Okay? Então, tudo que eu penso vira verdade se esse pensamento é alimentado, tá, gente? Claro, passou o pensamento e zuniu, foi embora? Não vai introjetar, não, mas esse pensamento veio, curti, né? Dei um like para ele, ó, curti o pensamento. Passou de novo, eu curti de novo. Passou de novo, eu não paro de curtir esse pensamento, ele vai virar verdade. Lembre-se, nós somos forças criativas. Nós somos capazes de criar o tempo todo. Então, todo pensamento, todo, que repete, se torna uma realidade. E se nós podemos fazer realidades acontecerem, por que a gente vai escolher um pensamento que é difícil, que atormenta, que atrapalha a vida da gente? Por quê? Faz sentido? A gente vai perguntar isso aqui daqui a pouco, tá? Então, outra questão que pega nos relacionamentos, muitas vezes, é o sistema de valores e o sistema de comportamento nas relações. Então, vamos dar exemplos? Eu gosto de dar um exemplo muito boçal, lá da minha família de origem, assim, que na minha família de origem era comum que o almoço de domingo fosse macarrão com frango. Esse era o almoço de domingo da minha família. Tá. E aí eu venho para o meu casamento e o almoço de domingo do meu marido, da família do meu marido, era churrasco e o quê? Mandioca. Pronto. Se nós dois ficarmos atrelados às nossas origens, aos comportamentos das nossas famílias de origem, e se a gente não criar um jeito de o nosso domingo ser a nossa cara, vai ter briga. É uma coisa simples, pessoal, mas isso acontece. Então, aquilo que nós trazemos lá do nosso papai, lá da nossa mamãe, lá da nossa família de origem, para a relação, importa. Mas, quando você quer criar um novo sistema, é importante que você ceda um pouquinho e comece a descobrir qual é o jeito de fazer nesse sistema que vai funcionar para nós dois, para essa relação. Então, é muito comum que isso é leve, né? Isso que eu falei é bem leve, mas imagina coisas mais pesadas, do tipo, na minha família, se não tiver religião X, não serve. São coisas mais difíceis. Ah, mas eu abri mão para você. Ah, mas agora... Então, você concordou de casar comigo que não era da mesma religião. E agora você quer me forçar a ir na sua religião? Como assim? E por aí vai. Tem muitas crenças, tem muita coisa dentro da cultura que pode ser um entrave. Às vezes, brigar por coisa miúda. Uma fala que eu já ouvi assim também. Nossa, lá na família dele... todo mundo é tão fechado, ninguém conversa, parece que é um túmulo quando eu vou almoçar na casa da família dele. E lá na minha casa, nossa, é uma festa, todo mundo canta, brinca, dança, se relaciona, briga e põe as cartas na mesa e tal. Não concordo com aquele jeito que a família dele é. Entende? Às vezes você nem fala isso pro companheiro, pra companheira, mas às vezes aquilo vira uma verdade tão grande internamente que a hora que você vê, você já tá tirando o outro. Assim, nossa, você tá aí calado, né? Você não fala nada? Você parecendo sua mãe? Você parecendo seu pai? E aí ele tem que falar, né? Tô mesmo. Verdade, eu pertenço a essa família. O meu pai e minha mãe são certos pra mim. Mas às vezes a pessoa simplesmente se ofende
guarda a mágoa e não conversa sobre aquele assunto. E isso cresce, ainda mais para pessoas que são muito introvertidas. Vai crescendo, vira aquela bola de neve e daqui a pouco a conversa não é possível e a explosão vem, pá, acaba a relação. Entende? Faz sentido? Vocês já viveram algo parecido? Então, cada um dos companheiros tem um sistema de valores e de comportamento muito específico. E cada um pensa que aquilo é correto. Então, o que eu trouxe lá do papai e da mamãe é correto para mim e o que fulano trouxe é correto para ele. Dois corretos, o que acontece? Brigam. Dois corretos não se relacionam, né? Então, isso a gente traz porque a nossa consciência familiar ela é muito forte, ela é muito poderosa. E o que está por trás da consciência familiar? Um desejo gigantesco de pertencer. A gente não quer não pertencer aos nossos pais. Então a gente traz isso como uma verdade tão absoluta que a gente briga. Então, quando a gente entende que você nunca vai deixar de pertencer, mesmo que você mude a sua cultura e seu comportamento, você relaxa. Fica uma coisa mais leve. Só porque você mudou um hábito, você vai deixar de pertencer ao seu papai e sua mamãe? Nunca. Isso jamais vai acontecer. Então, nesse caso, qual que é o desafio? Que eu, enquanto companheira, abra mão um pouco, ceda. E ele, enquanto companheiro, também ceda um pouco. E os dois se unem e juntos eles honram as famílias uns dos outros. Um do outro, né, nesse caso. Um do outro. Se eu honro a família do meu companheiro e se ele honra a minha família, a gente não vai mais brigar por comida, ou por religião, ou por qualquer cultura. Sogra, boa. Sogra, muito bom. Porque às vezes a gente também começa com isso, né? Ah, porque minha sogra, ela me persegue. Ah, porque meu sogro, ele é sem educação comigo, sei lá, o que for. O que for que nós colocamos como problema, que é externo a nós, é impossível de solução, tá bem? Vamos combinar desse jeito? Se o problema é a sogra, se o problema é o sogro, se o problema é o que aconteceu há 5 anos atrás, se o problema é uma traição antiga, o que for. Se o problema está fora de você, não tem solução. Se você quer resolver a sua relação de casal, o problema tem que estar em você. O que não está em você não é digno de solução. É digno de deixar com o dono. Ó, toma que o filho é teu. Esse problema aqui da sua separação com a sua primeira mulher, ó, é seu. Isso eu não posso resolver, você que tem que lidar com isso. Eu simplesmente reconheço que você tem uma história. E quando eu reconheço que você tem uma história, isso me alivia. Eu sei que alguém perdeu para eu ganhar. Mas quem tem que dar a solução para isso, quem tem que se relacionar com seu filho do primeiro casamento é você. Quem tem que tomar conta desse assunto é você. Eu abro mão e vou para o meu lugar. Eu vejo mulheres se desfazendo, assim, buscando resolver os problemas da primeira relação do marido, do companheiro. E não leva a lugar nenhum. Não ajuda ninguém. Todos passam por dificuldades ainda maiores, porque ela sai do lugar dela, ela vai para um lugar que não é o dela, e quando ela vai para um lugar que não é o dela, o que ela faz? Ela tira o dono daquele lugar. Cada um tem um lugar. Isso é garantido para nós. Nós, por mais que tenhamos um campo energético que encontra, nós fazemos redes aqui. Aqui nós temos trocentas redes. Mas a gente ainda tem um corpo físico que nos impede de estar ao mesmo tempo em 2 lugares diferentes. Então, se eu abrir mão de ser a filha do meu papai e da minha mamãe, eu vou para filha de outra pessoa, de outras 2 pessoas. E isso é ruim para mim e é péssimo para essas 2 outras pessoas que para onde eu estou indo. Ok?
Então, estamos indo? Outra questão, outra desordem que acontece habitualmente é o desequilíbrio entre o que se dá e o que se toma numa relação de casal. Quando nós damos em igualdade na relação de casal, isso também vale para a relação de amizade, e aqui eu já vou fazendo esse adendo, né? Quando a gente está no mesmo nível, dessa relação significa que eu cheguei no mesmo momento que a outra pessoa para essa relação acontecer. Nós combinamos, vamos nos relacionar a partir de agora. Então não tem ninguém que teve um histórico anterior para dar lugar para aquela relação. Estou falando desse lado pessoal. Por exemplo, numa relação de pais e filhos, os pais vieram antes para dar à luz aos filhos. Na relação de casal, ambos chegaram juntos. Por isso que é uma relação que nós chamamos de mesmo nível. Mesmo nível significa que eu dou e recebo. Eu recebo e eu dou. Em equilíbrio. Se um dos dois começa a dar para além da conta e o outro só recebe, cria o quê? Um desnível. Cria um desequilíbrio e um desnível. E quando esse desequilíbrio é criado, qual que é o sentimento que vai por trás? Quem deu demais sente-se como? O bom sente-se inocente. E quem recebe demais sente-se culpado. Nós vivemos relações de troca contínua. O nosso corpo conta isso para nós pela nossa respiração. A gente deixa o ar entrar e o ar sai. E a gente depende dessa relação para a nossa vida ser sustentada. Portanto, as relações de mesmo nível, elas precisam da mesma troca. É um fluxo. Isso tem que acontecer. Ok? Se por um acaso eu dou mais, eu fico meio Amélia na relação, sabe a tal da mulher de verdade, entre aspas? A Amélia que era mulher de verdade, que não tem nada de verdadeiro nisso, porque quando você dá demais, você concorre para o fim da relação. Sabia, Lili? E aí a gente sai fazendo papel de mãe, do marido, sai fazendo papel de companheira, de amiga, de psicóloga. Eu vejo as mulheres fazendo muito isso. Os homens menos. Eu não vejo os homens fazendo tanto assim, mas as mulheres, elas realmente tentam acudir tudo. Nós temos essa habilidade de fazer muitas coisas, de dar conta do recado demais. Só que muitas vezes, quando a gente faz assim, a gente tira o masculino de cena. Então é o cuidado do feminino, né? Todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Só que a expressão da vida, no meu caso, veio feminino. Então, eu vim para lapidar o meu feminino mesmo. E não para me sobrepor ao masculino. Nós estamos aqui como homens e como mulheres para lapidar aquilo que nós trouxemos em termos de gênero. Mas não para denegrir ou tirar a importância do outro gênero, né? Então essa coisa, mas que homem é muito difícil, mas que homem dá muito trabalho, ou que mais que falam muito? Homem é tudo igual, não é assim? Já ouviram essas coisas? Ou só acontece comigo? Então, essas falas são falas muito negativas. São falas que colocam rótulo nas pessoas e tiram a possibilidade de você olhar para o que é do jeito que é. Então, quando nós temos uma relação em que o desequilíbrio está acontecendo, a gente precisa tornar isso equilibrado de novo se a gente quiser manter a relação. Porque se a gente quiser que acabe a relação, deixa, não compensa nada, deixa acontecer. O que é isso, Elaine? O que é esse trem de compensar? Vamos ver. O perigo, muitas vezes, é quando um dá mais, porque é exigido que dê mais do que recebe,
E isso, então, vai esfriar o amor. Imagina que um dos dois... Agora eu vou imaginar uma situação, tá? Imagina que um dos dois perdeu a mãe cedo. Então, perdeu a mãe cedo e, consequentemente, carrega em si um buraco, um hiato, uma dor, uma saudade. Então, começa a tratar o parceiro como se ele fosse a salvação, o encontro com o pai. Eu falei mãe, né? O encontro com a mãe. Nossa, meu parceiro me salvou, agora eu encontrei a minha mãe de novo. E aí, esse parceiro é exigido como se ele fosse a mãe. Só que ele não é a mãe. E ele começa a dar, ela continua exigindo, ele dando. E isso vai fazendo a relação de casal morrer. Relação de casal pressupõe que dê e tome em equilíbrio. Não dá para um dar mais e o outro receber mais. Não dá para um dar menos e o outro receber menos. Não é esse o caminho. Ok? Então, vamos ver a compensação. A compensação é necessária e vai ser necessária de ser introduzida como um elemento novo na relação quando? Quando um combinado foi transgredido. Uma regra, um combinado que o relacionamento tem, isso foi transgredido. Então, vamos usar o exemplo clássico da traição, né? Na relação de casal, a traição é uma coisa que a gente vira e mexe, escuta no consultório, as pessoas relatando e trazendo muitas dores relacionadas a isso. Então, quando acontece de essa relação ser ferida, porque um ou outro traiu o combinado, e a gente quer manter e sustentar esse relacionamento, a gente precisa compensar. O que é isso? Vamos ver se tem alguma coisa escrita aqui. A gente pode crescer na relação de casal tanto em elogios, em coisas boas, eu te dou um presente, você me dá outro, eu te dou possibilidade de viajar comigo, você me dá outra viagem, por aí vai. Como a gente também pode crescer nas ofensas. Tudo une. Qualquer jeito que você ficar espinhando o outro e compensando, vai unir. Ele me maltratou, então eu vou maltratá-lo também. Ele me chamou de burro, eu vou chamar ele de idiota, por exemplo. E se a gente continua com esse tipo de conduta, fortalece o vínculo, fortalece a relação. Nossa, ela é mesmo? Eu assisto casais que estão há mais de 30 anos juntos, brigando, falando coisas desafiadoras um para o outro, sabe, Leni? E vivem, e sustentam a relação. Então, o vínculo é garantido pela compensação. Esse vínculo, depois, claro, o vínculo aqui, quando a gente fala em vínculo, a gente está falando de relação sexual, tá? Para nós, vínculo teve relacionamento sexual, tá? Teve. A partir daí, esse vínculo é garantido pela compensação. O dar e receber em equilíbrio. Tanto para o bom, quanto para o difícil. Ok? Tá indo bem aí? Vocês estão com umas carinhas assim, mas acho que tá indo. Qual que é a solução, então? Dosar a vingança. Isso que a gente chama de vingança aqui no texto é o que eu chamo de compensação. Parece uma vingança, mas a vingança ela tem um desejo assim de ferrar o outro, não é? Então, não, essa palavra não cabe. Eu trouxe vingança só para a gente ter um outro olhar. Mas vingança não cabe, porque na compensação, ambos estão conscientes de que querem melhorar. Eu quero melhorar para você, e o outro diz, eu também quero melhorar para você. Eu quero melhorar para mim e para você. Eu quero melhorar para mim e para você também. E por isso que acontece essa compensação. Então, quando um faz uma coisa muito ruim, o outro compensa fazendo algo um pouco menos mal. Um pouco menos mal. E isso permite um novo começo. Ok? Todos aqui já ouviram sobre aquela história da mulher do casal que foi atendido por um terapeuta de constelações familiares e que ele tinha traído e que ela queria continuar o casamento porque eles tinham 2 filhos. E aí eles chegaram no terapeuta de constelação pedindo ajuda e ela falava, eu quero continuar, mas eu não consigo perdoá-lo. Já ouviram essa história? Quem não ouviu?
Ah, então é bastante gente, dá para contar de novo. Então, conta a história que um terapeuta de constelações familiares recebeu um casal para se tratar. Tinha acontecido isso. Ele tinha estado com outra mulher, a esposa soube e pegou, e ela ficou muito magoada. Eles com 2 filhos, ele realmente querendo sustentar o relacionamento. E ela então pediu pro terapeuta o que ela fazia, como que ela perdoava. E aí o terapeuta falou para ela que perdão não era bem o caso, porque perdão pressupõe esquecimento. E é difícil você esquecer uma dor como essa. Você faz um combinado e aí a pessoa descombina graciosamente assim do combinado. Isso é difícil de esquecer. Então, a gente compensa. Ah, mas como que eu vou fazer? Ela perguntou. Eu não vou ficar com outro homem só porque ele ficou com outra mulher. E aí ele disse, então você pode fazer uma viagem, umas 2 semanas, deixa as crianças por conta dele, usa o cartão de crédito dele, vai, passeia, não, vive o que você tem para viver lá, volta, esquece. Você esquece tudo o que você viveu, não comenta nada, e também esquece o que aconteceu entre vocês. E ele também esquece o que ele passou, e você esquece o que ele passou. É um combinado com a nossa mente. A compensação precisa acontecer aqui dentro da nossa cachola. Porque a nossa cachola, ela não suporta, ela fica indignada. Então a história é você vencer a ideia de que ele te deve, nesse caso, nesse exemplo, de que ele te deve algo. Não, eu já me dei algo muito importante, agora ninguém deve mais nada para ninguém. A gente pode começar de novo. Vamos começar de novo? Aí a gente pega um baú, enterra todo o passado, deixa para lá. E a gente começa de novo. Para nós, em constelações, é um novo relacionamento que começa. Do zero. Novas bases. Estabelece-se agora quais são as novas bases. Recentemente eu atendi um casal no qual existe uma recorrência de traições. E o homem já tinha prometido muitas vezes não fazer, e ele nem queria voltar aqui em mim porque a gente já tinha tido uma conversa muito boa sobre isso. E ele tinha se comprometido. E ele tinha vergonha de voltar. Mas a mulher dele falou, não, nós temos que ir lá. E você vai falar o que aconteceu e tudo. E a hora que a gente foi olhar para aquilo, olhar na forma de uma constelação, a gente percebeu que ele entrava no lugar de cuidador das mulheres que tinham sido, de alguma forma, maltratadas no sistema dele. Então ele era atraído para as mulheres, qualquer mulher de quem ele pudesse cuidar um pouco. Isso é para além da nossa vontade. Por isso que a gente trata o indivíduo antes de tratar o casal. O que leva qualquer um que faz um combinado a sair do combinado, nem sempre é a má vontade. É o que a gente vê aqui. Ok? A gente falou tudo sobre isso. Então, outro desafio são os filhos. Quando os filhos chegam numa relação, é também o ápice da relação, é o ponto máximo de uma relação, mas também é o mais desafiador. Então, o Hellinger fala, perde-se em intimidade, ganha-se em amplitude. O olhar fica assim. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. As pequenas coisas perdem a relevância e o grande ganha significância. Por quê? É hora de lutar pela sobrevivência de pessoas que não têm a mínima condição de se virar. Não é igual um filhotinho de girafa. Vocês já viram na internet uma cena dessa? Como que o filhotinho de girafa nasce? A mãe dá a luz para a girafinha em pé.
E aquele bichinho sai, capengando, daqui a pouco tá andando, assim, ó, beleza de ver aquilo. Porque a natureza, né, é independente completamente, mas o ser humano não é assim. Nós humanos não nascemos nem com dentes, nem com habilidade para andar, para falar, para se comunicar, nada. Isso desenvolve em nós, enquanto adultos e pais, a grandiosidade do servir. Como pai, como mãe, a gente aprende a servir a natureza humana. Isso torna todo pai e toda mãe pessoas melhores. Claro, tem níveis, a gente sabe disso. Né, Daniela? Tem níveis, mas a gente sabe que a possibilidade de a gente se relacionar como pais com as nossas crianças traz para nós uma perspectiva de melhoria enquanto seres humanos. Então, é muito comum, eu pego isso muito no consultório, de pessoas que no primeiro ano do filho tendem a brigar, a se separar ou a falar em separação, porque essa idade é uma idade muito difícil. É difícil para a mãe, porque ela tem que nutrir, ela tem que sustentar toda uma realidade que não muda quando o bebê nasce, ela só amplia, né? E muda para o pai, que perde a mãe, perde a mulher para o filho, né? Ele perde a esposa para o filho. Então, se esse homem não está preparado, ele também ressente tanto que ele obriga ou adoece. Eu já vi de tudo. Esse preparo para receber uma criança, principalmente o primeiro filho, né? É um preparo num nível muito emocional. Porque é realmente uma mudança total de realidade. A mulher perde a autonomia, o homem ainda perde mais um pouco a liberdade que ele tinha, que já era pouca com o casamento, né? Muitas vezes isso acontece no fluxo, né? Vem o casamento que já tira a liberdade. Aí vem o filho, acabou, tirou o resto que precisava, que faltava, né? Se é que podia. Então, os filhos vêm como às vezes um desafio, né? Isso a gente já falou um pouco, mas aqui vale a pena demais a gente reforçar quando a gente exclui alguém do sistema. Aqui nós falamos sobre a exclusão da família de origem do outro. E aqui eu vou colocar da família anterior agora. Se eu vou dar o meu exemplo que fica mais legítimo. O meu pai teve uma primeira mulher antes da minha mãe. Ele não se casou com essa mulher. Essa mulher engravidou de gêmeos. E meu pai já conhecia minha mãe e eles se casaram. E eu estava na barriga dela quando eles se casaram. Eu assisti. E essa mulher deu à luz a gêmeos. A menina viveu e o menino morreu. Eles meio que nasceram sem pais. Porque a gravidez aconteceu um pouco, mais ou menos junta, né? E o papai escolheu casar com a minha mãe. Com a mamãe, então. Uma família ia ficar um pouco de fora. Como ficou? Eu olho para esse sistema anterior do meu pai, agora que eu conheço constelações, com muita reverência. Porque deu errado lá, deu certo aqui. E depois de mim ainda vieram mais 7 irmãos. Se tivesse dado certo lá, talvez eu até tinha vindo. Eu tinha nascido, mas eu não teria os meus irmãos. Então, quem somos nós para julgar? E quem somos nós também para falar, não, isso não pertence, isso não faz parte, não. Ou como na moral antiga, né? É bastardo. Como assim? Ou, como eu ouvi outro dia no consultório, eu fico cuidadosa com essas palavras, mas, gente, tem hora que a gente tem que fazer, né? Tem que tocar mesmo para o negócio fazer sentido, né? Filho de puta não tem pai. Né?
Eu escuto isso ainda. Né? Claro que é de gerações mais antigas, mas ainda se ouve coisas do tipo. Então, quando nós excluímos essas pessoas que vieram antes, nós pagamos um preço com o nosso sistema. Um filho vai representar o que foi excluído, porque a alma ama sem censura. A nossa alma ama sem censura. Então, consequência disso é que a gente continua a repetir padrões do nosso sistema anterior. Ok? Então, também vale quando a gente tem parceiros anteriores, então, né? Respeitar a primeira mulher, respeitar o primeiro marido, respeitar os filhos que vieram antes. E isso já causa uma confusão na cabeça da criança, não é? Já causa uma confusão. Então, ali, ó, o filho do primeiro casamento da mulher, ele pode rejeitar o padrasto porque ele não quer o substituto para o pai e pode resistir à autoridade. Isso vira um problema. Ele teme que o novo marido, quer dizer, o novo marido da ex-mulher assuma o papel de pai de seus filhos, né? A mulher teme. Aqui ainda tem uma competição pelo amor do marido com os enteados e a mãe deles. Aqui tem uma coisa de proteger os meio-irmãos. Sente-se culpado por dedicar mais tempo aos enteados do que aos próprios filhos que ficaram sob a guarda da mulher. Isso aqui é o marido. Por ciúmes pode dificultar a relação da madrasta com seus próprios filhos, que é a mãe dos meninos. Tem um monte de confusão que pode acontecer quando a gente está diante de sistemas complexos. Então aqui esse menino, ele é filho de um casal, o homem tem filho anterior, a mulher também tem filho anterior. Então, como quem falou, eu falo que eu sou caçula, você, né? É um sistema complexo que você traz, Dani. Porque nos sistemas complexos, tem meios irmãos, tem madrasta, tem enteado, tem filhos legítimos, tem pai, tem mãe. E tudo isso tem um lugar. E não dá para comparar. Seu padrasto nunca vai ser seu pai. Sua madrasta nunca vai ser sua mãe. E seu enteado nunca vai ser seu filho. Elaine, mas eu amo igual. Ok, você pode amar. Mas não confunda os lugares. O afeto aqui não é a mesma coisa da posição de origem. O afeto aqui para nós nem é importante. Tão importante quanto o lugar de ordem. O lugar de ordem é muito mais importante do que ser afetivo. Entende isso? Ah, mas eu amo. Ama, ok, mas ama do seu lugar. Você não precisa fazer de conta que você é uma coisa que você não é. Seja melhor uva se você nasceu uva, mas não queira ser uma pera se você não nasceu pera. Então, essas confusões vão causar o que a gente chama de emaranhamento, né? E os emaranhamentos garantem que no segundo relacionamento, o que não foi solucionado no anterior vai ser retomado pelos filhos deste segundo relacionamento para uma tentativa de solução. A alma quer todo mundo em paz. A alma quer tudo equilibrado. Isso que nós chamamos aqui de alma é que garante em nós o tal do amor cego. Aquele amor que faz qualquer coisa para pôr tudo em ordem. E ele age em nós de forma inconsciente. Não é que a nossa cabeça, agora eu escolho colocar em ação aquele plano de trazer aquele meu sobrinho que foi excluído lá atrás para a família. Eu fiz isso. Meu amor cego e a minha inconsciência trouxe um sobrinho que não era conhecido pela família para dentro da família. Criei uma briga com a minha cunhada que até hoje nunca vai melhorar. Eu precisava disso? Não, mas a minha alma deu conta? Não. Conhecia a constelação? Não conhecia a constelação. Hoje eu já penso 2 vezes antes de fazer esse tipo de coisa, né? Mas até o ponto que a gente não conhece, não sabe o que fazer, a gente faz, né? E além disso, ainda pode trazer doenças. Por exemplo, crianças podem trazer essa informação para o físico na forma de asma, de neurodermatites. É muito comum a criança querer imitar, né, o
parceiro anterior que não foi reconhecido. Então, não, aquele meu marido é um cafajeste. Não quero saber dele. Não. A criança toma para si, como, uau, eu cuido disso, mamãe, pode ficar tranquila. No nível inconsciente, a criança toma esse lugar de quem cuida. E a hora que entra no cuidado, o corpício da criança frágil pode não tolerar. E ela entra num adoecimento físico. Elaine, então constelação abrange o corpo? Abrange, sim. Constelação cura doença? Pode curar, sim. Porque nós somos um todo, pessoal. Isso tudo que foi feito para a gente entender a nossa natureza foi só para entender. Porque, na verdade, a gente nunca pôde separar a mente do corpo, do emocional, né? O que cura essa criança? Cura quando a gente diz a ela, você pertence. Eu sou o pai aqui. Nós, os pais, vamos resolver as outras coisas. Com isso aqui você não tem nada a ver. Você é livre, meu filho. Em outras palavras, é isso. Os adultos precisam tomar para si a ação, resolver os problemas dos adultos como adultos, sem leviandade, para que as crianças se liberem. E olha só quando é equilibrado, que coisa boa. E o Hellinger fala mais para as mulheres, principalmente as mulheres separadas dos pais dos filhos. As mulheres separadas dos pais dos filhos delas. Ele diz, quando você estiver com seu filho, lembra de ver o pai dele nele. Ou seja, traz a memória, a presença desse pai para essa criança. Para quê? Para que ele saiba que ele não é filho de chocadeira, como eu costumo dizer. Que ele é filho de um homem e de uma mulher. E, contudo, a vida se sustenta. A vida está ali. Quando o segundo marido ou esposa, que vale para os dois, se arroga, melhor, secretamente, ele quer se tornar como o outro. Aí é a mesma coisa, ele quer ir para um lugar que não é o dele. Não existe isso. O primeiro marido, a primeira esposa sempre continuarão como primeiros. Se você está chegando num relacionamento lá no terceiro, quarto lugar, assume. Eu sou o quarto. Tem que ter um grau de humildade bem bom, viu? Mas é a única opção que você tem para ficar naquele relacionamento. Por isso que o aprendizado é maravilhoso. O Yogi Bhajan, que é o nosso mestre do yoga, ele diz, é o yoga mais difícil. É o relacionamento afetivo. Esse é o yoga mais difícil. Por quê? Porque são dois seres completamente diferentes debaixo de um mesmo teto. Se desafiando um ao outro o tempo todo. Tem gente que implica com um jeito que o outro mastiga. Ou então se o outro usa uma americano alto, quando devia usar uma americano baixo. Gente, eu escuto de tudo. Você não tem noção das coisas que eu escuto. Então, a implicância é uma coisa assim que acontece. É muito diferente, né? E quando o casal não tem bom humor, sabe assim, alegria, bom humor para lidar com a situação, o bicho pega demais, porque, puta merda, você implicando com a minha meia, eu que estou usando, qual o problema, né? Então, se o homem se arroga esse lugar de imitar o outro, ou se a mulher também se arroga a imitar a outra, ela tá, ou eles estão arriscando a perder o casamento, a perder a relação. É muito melhor a gente carregar a culpa por algo bom, não é? Aí a gente pode dizer assim, eu respeito você por ter dado lugar, respeito você que é o anterior, tá? E entretanto, tomo essa mulher como a minha, agora eu sou o marido dela. Lembra da temporalidade? Teve um tempo aqui era outro marido, mas agora é esse marido. Eu me lembro muito bem no meu primeiro casamento que meu marido queria muito
resolver os problemas que eu tinha antes, que eu tinha tido antes nos meus relacionamentos. Não é bem resolver, ele achava que aquilo não podia ter acontecido. Que aquilo, como assim que você teve tantos relacionamentos antes de me encontrar? Eu tive, não estou incomodada com isso não. Não, mas não sei o que, não sei o que. Eu não vou discutir isso. Naquela época eu já conhecia constelação. Olha que benção. Eu não vou discutir isso. Isso não é um problema seu. Isso é um problema meu. Eu carrego. Você é livre. Né? E outra questão é a hierarquia, né? Aqui é o que a gente chama de temporalidade. É o respeito à temporalidade. Então, quando os pais só podem ser filhos se eles têm uma distância de 13, no mínimo, anos em relação ao filho. Então, temporalmente, tem uma hierarquia aí para a gente poder levar em conta. Então, de quem que a gente toma a força? O casal toma a força de quem? Vamos ver num casamento tradicional como que as coisas acontecem. Não tem uma coisa de entrar na igreja, de entregar a mãe ou o pai, entregar um ao outro, não tem isso. A gente toma a força para as relações dessa grande corrente de gerações que nos antecederam. Então, os casais olham em direção à amplidão e se sentem carregados. É algo que vem muito além. Muitas outras pessoas precisaram de ser tradicionais lá atrás para a vida chegar aqui hoje. Então, quando nós honramos isso do jeito que é, ok, a gente pode ir mais longe. A gente não está sozinho, lembra? A gente está acompanhando. E os filhos são olhados, são vistos como uma continuação. Um processo de trouxe de lá e eu sigo, e eles seguem. E eu quero mais é que eles sejam felizes, né? Lembrar sempre, você é casal antes de ser pai e antes de ser mãe. Para o filho existir, teve que ter uma relação. Isso é superior. Isso é superior e tem que ser colocado em primeiro lugar. É muito comum acontecer de os pais priorizarem os filhos e a relação de casal perder lugar. Então, a gente pode sempre amar o parceiro nos filhos, né? Mesmo quando há separação. Então, vínculo, como eu já disse para vocês, a relação sexual é que garante, né, essa intimidade. E pode existir também o que a gente chama de vínculo de destino. Nem sempre eu tenho um problema do meu sistema que eu carrego, mas às vezes naquele sistema ao qual eu me liguei, o meu companheiro tem um problemaço. E por amor, eu começo a carregar aquele problema como se ele fosse meu. E aí eu ganho também um lugar de sair de mim e ir para um lugar que não me pertence. E excluir aquele para onde eu estou indo, aquele lugar para onde eu estou indo. Lembre, sempre quando saio do meu lugar, eu excluo aquele que pertence àquele lugar. E exclusão tem um preço no sistema, sempre terá. E o vínculo é o que não permite que o casal se separe sem dor. Eu estou atendendo recentemente uma família em que existe um desejo muito grande de um deles de separar e está doendo horrores. Ela quer e ao mesmo tempo ela sofre. É natural. Por quê? Porque existe o vínculo. O vínculo vai sempre trazer para nós essa sensação de falhei. Deu ruim, né? Que o povo está falando hoje em dia, deu ruim. Não dei conta. Outra questão que muito acontece principalmente nas primeiras relações, ou nos primeiros namoros ou casamentos, né? São as desilusões. Aquilo que você leva de expectativa. Aquilo que você deseja, assim, nossa, eu quero demais isso. Nossa, vai acontecer do jeitinho que eu sonhei. E não acontece. Muitas vezes não acontece, não é? Eu falei isso
Na vez passada que a gente esteve aqui juntos, eu falei sobre isso. Como que eu me desiludi no meu primeiro casamento. Como eu caí do cavalo, muitas vezes. E quando eu caí do cavalo, como isso foi importante para o meu crescimento. Como foi importante perceber que as coisas não seriam do jeito que eu queria. Não são. Eu tenho controle sobre algumas coisas. O que eu vou escolher para comer, o que eu vou escolher, se eu estou aqui ou se eu não quero estar aqui. Eu tenho algumas escolhas, mas eu não tenho todas as escolhas possíveis nessa vida. Eu dependo. Numa relação a dois, tem uma dependência. O humor do outro pode interferir no meu humor, sim. É uma convivência muito próxima. Ciúmes. O que significa ciúmes no trabalho de constelação? Inconscientemente, o ciumento quer que o outro vá embora, mas não quer assumir a responsabilidade pelo término. O ciumento é assim. E por que ele quer, então? Porque ele está reproduzindo uma questão do sistema dele. Simplesmente uma reprodução de alguma questão que viveu lá atrás. Egoísmo. Quando a pessoa está autocentrada demais, só para o meu umbigo, não tem a mínima chance da relação acontecer, porque tem que ter um despojamento, tem que ter uma troca, tem que ceder. Senta aqui, ó, do ladinho. Maus tratos. A gente tem ouvido aí muitas notícias, né, na mídia a respeito de mulheres, né, sendo assassinadas mesmo, né, pelo masculino. E além disso, eu ouço também no consultório muitas coisas de mulheres dizendo: ele fala isso, ele fala aquilo. Eu também não sei o que as mulheres falam, como eu atendo mais mulheres, né, o que elas falam para esses homens, né, quais são as coisas difíceis que elas falam. Mas quando a gente maltrata um ao outro, gera aquele vínculo que eu falei para vocês no início. Mantém o vínculo, mas só que é um vínculo negativo. É um vínculo difícil de carregar, mas é sustentado. Pode ser sustentado, tá? E aí vai também o desrespeito, né? É a mesma coisa. Eu coloquei aqui, ó, não é a mamãe, não é o papai. Então a gente começa a se desiludir. A gente se decepciona. A gente fala, o casamento não é aquilo que eu sonhava. Não, você não vai buscando outro pai e outra mãe. Seu pai e sua mãe são certos e sempre serão. E ninguém está ali disponível para ser pai ou mãe de novo antes de engravidar, né? Antes de ter os próprios filhos. Então, essas coisas vão acontecer. Agora, em relação ao respeito, o que eu queria dizer é que não basta você aceitar. É mais profundo. Precisa de concordar. Concordar eu reconheço que você é o que você é e eu concordo. Que do jeito que você faz é o jeito que você é e que eu não posso interferir nisso. E tá certo. Tá certo pra quem? Pro outro. E tá certo pra mim fazer o quê? Concordar. Se eu não sou capaz de concordar, eu não sou capaz de respeitar. E se não tem respeito, pode ter tudo aquilo que a gente falou no slide anterior, né? Pode ter ciúme, pode ter maus tratos, pode ter, sei lá, o que mais? Né? Porque senão o outro vai ser apenas suportado. Ai, suporto você. Ai, mas não vejo a hora desse homem morrer. Já ouvi isso. Eu já ouvi isso. É triste, porque a pessoa não é exatamente assassina, mas o que ela está cultivando para a relação com o parceiro? Pera lá, né, gente? Pera lá. Bem profundamente na alma existe uma necessidade irresistível de respeitar cada um do jeito que é. Isso faz mal para a gente. Eu não tenho uma experiência pessoal para contar disso.
da relação de casal, mas eu me lembro da minha adolescência, quando eu não respeitava minha mãe, ou meu pai, mais com a minha mãe, claro, né, minha questão. Quando eu não respeitava minha mãe, eu carregava uma dor dentro de mim. Parecia que eu precisava, era uma necessidade de fazer as pazes com ela. Era ruim demais quando a gente não estava de boa, sabe? E é assim pela vida. Se nós estamos numa relação, a gente quer estar numa relação de equilíbrio, de troca, de um favorecer o outro o tempo todo. E aquela que nós falamos agora há pouco, né? Quando a relação se baseia no eu me amo, eu me adoro, eu só vejo a mim no meu próprio umbigo, né? O que acontece? Esse tipo de relação vai ter pouca chance. A relação que tem chance é aquela em que eu saio um pouco de mim. Eu concordo que eu vou ter que me adaptar. Lembra daquele filme Alguém Tem que Ceder? É um filme muito divertido, mas era pura realidade, assim. Se eu continuo na minha neurose e fico nela e não posso abrir mão nada, se eu não posso ceder, não tem chance de crescimento, não tem chance de estímulo e evolução. E aí, a coisa que eu acho mais desafiadora para a gente falar aqui, que o Hellinger traz, e que é muito legal. O casamento é a morte. Lembra daquela menina numa novela? Tudo para ela é a morte. O casamento é a morte. É a morte das minhas expectativas. É a morte das minhas ilusões. É a morte da minha liberdade, né? Esse pensamento mágico de, nossa, agora para sempre estamos juntos, né? Não. Você perde intimidade, né? Você vai ganhar em amplitude, vai perder intimidade, né? Mas quando você vai perdendo algo, isso vai te lapidando. E a relação vai ganhando, vai ficar mais solta, mais relaxada, mais contraída, mais ampla também. E é isso aquilo que a gente já falou, né? Que se eu tenho idealização de encontrar a mãe perfeita, caiu do cavalo. Se eu tenho idealização de encontrar o pai perfeito numa relação, também caiu do cavalo, né? E aí eu trouxe essa frase aí, que o amor é como o mar, te seduz, depois te afoga. Para dar um tempero para isso, né? E à medida que com o tempo eu consigo ir para o respeito em tal nível que eu vou crescendo esse amor, eu vou morrendo em algo. Esse é o processo de morte. É um crescimento em respeito. Eu cresço em respeito e cresço em amor. Porque o amor, ele é consequência do respeito. Eu não conheço ninguém que ama sendo desrespeitado dia e noite sem parar. Vocês conhecem? Pode estar junto, mas eu não sei se isso é amor, não. E por agora, sim, eu acho que não é o último, mas discutir a relação. A tal da DR tem um lugar muito importante na relação, que é o diálogo. A DR era para ser diálogo na relação, não era para ser discutir a relação, né, gente? E muitas vezes o que acontece é que eu estou muito certa, o outro também está muito correto. E dois corretos não se bicam. Não tem jeito de ter diálogo. O diálogo só vai acontecer quando nós realmente falarmos, peraí, pode ser que, quem sabe, aí tem chance de algo acontecer, né? Convencer o outro de algo do qual ele não está convencido é um desgaste, é cansativo. E para que vai fazer isso? Né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? A sua opinião, ela não é melhor, ela é só outra opinião. E às vezes a gente quer que o outro adivinhe, né? Tem uma bola de cristal aí no fundo, só que não tá dando para perceber. Uma bola de cristal. Agora eu sei o que meu amor quer da vida. Não, nem a gente não sabe, né? Mas quando eu penso que o outro tinha que saber, é porque eu tô achando que ele pode... ele é minha mãe.
Ele tinha que saber. Ah, mas você comunicou? Não, não comuniquei. Ah, mas ele tinha que saber. Ele me conhece há tantos anos. Pera lá. O Hellinger costuma dizer, olha, se você quer alguma coisa do seu marido, e ele fala isso porque nós mulheres às vezes queremos adivinhar, porque nós adivinhamos, né? Não é, Júlia? Às vezes a gente não adivinha. A gente adivinha, às vezes, o que é para ser feito. E quer também isso do outro. Então, se você quer algo do seu companheiro, do masculino, diga exatamente o que você quer, de forma concreta. Ele não é obrigado a adivinhar. Ele não é obrigado a ter bola de cristal. E as feridas são conservadas vivas através da recordação. Se aconteceu alguma coisa ruim lá atrás, gente, bora deixar isso para trás? Bora passar adiante, né? Porque tudo não começou lá no começo da relação como uma coisa bem atraente, bem gostosa, bem divertida, aquela paquera, aquele estímulo, aquela dopamina maravilhosa que te dá prazer sem você nem encostar no outro, né? Então, você pode acessar essa recordação. A recordação do primeiro encontro, do primeiro beijo, a primeira relação sexual, se é que foi boa, porque às vezes não foi a primeira que foi boa, né? A relação, às vezes, o primeiro filho, ou a primeira vitória que vocês tiveram juntos. Por que a gente só lembra da desgraça, como eu falei da outra vez? Por que a gente só lembra da coisa ruim? A gente não lembra das coisas boas que aconteceram. Claro que isso tem uma explicação científica do nosso cérebro que eu não vou entrar agora. Mas aqui é só para a gente lembrar, que isso é mais um ponto, tá? Então, quando você quer algo do outro, seja concreto, seja objetivo, vai no ponto. E aí o outro pode satisfazer. E quando ele te satisfizer, o que você vai dizer para ele? Mas, obrigado, obrigada. Lembrar de agradecer, aquelas palavrinhas mágicas, elas valem demais para uma relação de casal. Eu vou contar para vocês que para mim, no meu primeiro casamento, foi meu grande desafio, né? E era muito surpreendente quando o meu marido, ele me agradecia porque eu servi o café da manhã e falava, mas isso não é obrigação de uma mulher? Eu achava que era uma obrigação de uma mulher, porque foi assim que eu aprendi na minha cultura, né, familiar. E quando ele dizia obrigado, eu, uau, alguma coisa se aquietava aqui dentro de mim, eu ficava tão feliz. Ai, que lindo que você me agradece pelo café da manhã que eu coloquei na mesa. Foi das coisas boas que eu aprendi no meu primeiro casamento. Agradecer a coisas simples. Porque no fundo, são as coisas simples que tornam tudo maravilhoso, atraente. A gente falou aqui de despedir da juventude, né? Quando a gente se casa, por que se torna tão precioso? Que é limitado. Vocês já ouviram falar que tudo que é raro é caro? Já viu diamante barato? Não tem, né? Porque é raro. Então, tudo que é limitado fica raro. Quando um casal pode deixar os filhos com os avós e passear sozinhos, é maravilhoso, é raro, é limitado, vai acabar. Então, eles ganham com isso. E eles precisam usar isso para alimentar e nutrir a relação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a má e a boa separação, tá bom? A má separação é essa quando a criança... Olha onde que ela tá. O casal tá lá se debatendo e a criança tá no fundo, no abismo, no buraco, né? Então, a má separação é quando ela é apenas uma fuga em relação ao enfrentamento. Ela não quer enfrentar, não quero ter uma vida difícil, eu não quero me desafiar, então eu fujo. É quando também a gente não olha para os emaranhamentos familiares. Aquilo que me prende lá no meu passado, que está me dificultando demais de eu ir para frente, eu não quero olhar. Vou separar. Mais fácil. É mais fácil separar, mesmo. Mas nem sempre é o mais adequado. Quando uma separação é boa, ela considera as crianças.
Então pode separar? Pode, claro. Tem jeito de você separar do seu pai e da sua mãe como filho? Não, mas casamento tem? Tem. Casamento é escolha, gente. Mãe, pai, não. Mãe, pai e filho, você não tem mais escolha. Outro dia eu atendi uma pessoa, ela falou assim, ai, tô arrependida de ter tido filho com 1 ano. Eu falei assim, hello, você não tem mais essa possibilidade. Não tem mais como você se arrepender. Trata de tomar rumo e ser a melhor mãe desse mundo agora. Não tem mais jeito. Então, a boa separação é aquela em que, agora eu vou ler para vocês porque isso é muito importante, em que eu digo, respeito você como você é e assim você me convinha. Eu amei você assim e sempre o amarei. Com relação aos filhos, ele pode dizer, seu pai e eu, a mulher pode dizer, seu pai e eu somos para vocês igualmente bons e igualmente certos, cada um do seu jeito especial. Ou ainda, eu posso dizer, eu amei você, o que dei foi com prazer. Você também me deu muito, e eu vou guardar isso com honra. Assumo minha parte da responsabilidade do que não deu certo conosco e deixo a sua parte com você. E agora eu te deixo em paz. Ou seja, eu paro de te infernizar. Né? Isso é a boa separação. É aquela em que ambos são honrados. E eu concordo de dar um passo à frente. De deixar e seguir. Então aqui, acusar é uma relação de poder. Quem pode mais? Acusar não faz o menor sentido na boa separação. É melhor você renunciar a procurar causas e motivos e seguir em paz. Nunca você vai te deixar de sentir dor por aquele casamento que acabou. Tem anos que o meu primeiro casamento acabou. E é uma dor. É uma dor. Claro que hoje longínquo, mas tem uma coisa. Fracassei em algum ponto, né? E sem censuras, o casal pode ficar unido enquanto pais. Se eu fico apontando o dedo, se eu fico acusando, não tem chance desses filhos terem os pais unidos dentro deles. Então, aquilo que eu já disse, né? Quando você se dedicar ao seu filho, olhe para o pai dele. Se você é separada, mulher, ou mesmo homem, se você não tem mais a companhia da mulher e cuida dos filhos, olhe e veja neles o parceiro. Na medida em que nós nos desprendemos do que está próximo, o que vai acontecer é que nós vamos nos vincular a algo muito maior. E o preço disso é a solidão. Quanto mais amplo a gente vai ficando, mais sozinho a gente vai ficando na vida também. Por isso, a dificuldade de passar de um vínculo estreito a um outro novo e mais amplo. Todas as vezes que eu termino um casamento, para eu entrar no outro, eu quero algo melhor. Tem que ser maior. Tem que ser mais amplo do que o que eu tive. Senão não faz o mínimo sentido. Por isso que é difícil, às vezes, a gente casar pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Porque a gente quer algo que vale a pena, que seja ainda melhor. A gente não quer o mesmo que a gente já teve, né? Por outro lado, toda ligação estreita força a gente a evoluir para algo que é maior e mais amplo. O tempo inteiro a gente está na berlinda para evoluir. Gente, nós estamos no mundo para isso. Então, o tempo inteiro a situação está nos possibilitando isso. E uma coisa que eu gosto muito de falar dessa frase do Hellinger, que pertence ao amor deixar a alguém um espaço no qual a sua alma encontra seu caminho. Antes de sermos casais, nós somos indivíduos. Cada um carrega o seu. Não dá para eu colocar o meu problema e falar assim, fulano, você agora que é meu marido, carrega para mim, ó, não aguento mais. Carrega minha família que eu não aguento carregar essa família mais. Não é assim. Não funciona dessa forma. E a gente precisa de ter um espaço. Então, às vezes, nos relacionamentos,
numa constelação, eles colocam um relacionamento muito grudado, muito próximo, muito juntinho. Isso também não funciona. A gente tem que ter espaço. A gente é um ser, um indivíduo único. A gente tem que ter espaço na relação. E, por fim, o esforço trivial de criar e manter uma família é que permite uma vida plena. É o habitual, gente. É o servir um almoço, é levar para a escola, é buscar da escola, os dois discutirem qual é o melhor caminho para o nosso filho, como que a gente pode fazer para que ele resolvesse essa dificuldade que ele está tendo. É a vida habitual. Não tem grandes coisas para uma relação dar certo. É dar conta do dia a dia, que é, para quem está na lida, um grande desafio. A gente fala que é só isso, mas não é só isso, né? Porque é um isso muito importante. E assim a gente pode finalizar com o Satnam.